Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu tenho uma série de mensagens vindas da parte de Deus, tenho aí meus testemunhos, né? E eu congrego aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Missionária Evangélica Maranata, há 5 anos que eu me converti em 2017 e a intenção de estar aqui não é diferente como das outras vezes, senão levar uma mensagem de Deus para você. E diferente, um pouquinho diferente como das outras vezes, eu quero passar aqui para você algumas coisas que têm acontecido. Certamente nós sabemos que os testemunhos ele arrastam multidões. Mas eu quero dizer para você que são nas nossas dificuldades, na grande maioria das vezes, que o nome do Senhor ele é exaltado. Porque eu não sou diferente de você, não sou diferente. Sou provada, passo por dificuldades, passo pelo deserto, passo por tempestades e quero dividir um pouco desses momentos com você, porque também nesses momentos o nome do Senhor ele é glorificado, ele é exaltado. Então eu quero, através dessa mensagem, te estimular e dizer que nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos porque o Senhor Jesus mesmo ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas era para a gente ter bom ânimo, porque já vencemos, Jesus já venceu isso por nós. E nós teríamos a vitória, porque nós estamos em Cristo. Né? Então, assim, que você permaneça aí. Você permaneça nessa sua força, assim como eu, né, que eu tenho passado momentos de dificuldades essas que eu vou relatar para que talvez te ajude, né, ou você conheça alguém que esteja passando por momentos assim, né, e dizer que você não está sozinho nessa. Eu estou aqui com você e eu quero te ajudar, levando para você palavras de Deus, né, para que você continue nessa luta. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está em Salmos. Salmo 55, se você puder, pega aí a palavra de Deus e abre em Salmo 55, eu vou ler do versículo 1 ao 8, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: escuta a minha oração a Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado diante do barulho do inimigo. Quantas vezes, né? Ah, Senhor, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento. Irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assolam. Temor e tremor me dominam. E o medo, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera se tivesse asas como uma pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Tola, bem tola que eu fui. Eu vou explicar para vocês. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Quantas vezes nós passamos por tamanha dificuldade que a nossa vontade é justamente essa, né? Quantas vezes a gente passa por tantos problemas e a vontade da gente é o quê? Fugir, desaparecer. Até parece que seria a solução do tal problema. Então, assim,
eu aprendo que nós temos que enfrentar ele de frente. E isso se chama maturidade. Maturidade não tem nada a ver com a idade, mas a idade ajuda sim, certamente. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que adquirir uma maturidade espiritual. Porque eu também descubro que nós vivemos numa briga constante, uma briga entre o bem e o mal. E isso é diário, isso é constante. E os nossos olhos não podem ver. Um tempo atrás, eu vou dividir isso com vocês, o Senhor Jesus ele colocou no meu coração, de tanto eu questionar, talvez você também já tenha acontecido isso com você, o que você está fazendo aqui no mundo, né? Quem somos nós? Eu já me peguei várias vezes me questionando. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu tenho que fazer aqui? Qual é a minha missão? E um dia, passando por algumas desses questionamentos, o Senhor me respondeu. Me respondeu. E foi lindo, assim, né? Eu entender a missão que o Senhor me deu. Foi claro e de uma forma resumida, eu vou passar para você. O Senhor Jesus, ele me mostrou que ele era um general no meio daquele quartel, ele era o soberano, era ele que dava as ordens, porque é dele o domínio, ele é o Senhor dos exércitos. E eu estava ali naquele quartel, porque eu era um soldado. Só que eu era um soldado para ir lá fora daquele quartel e resgatar o soldado que estava caído. E eu achei assim, ao mesmo tempo que eu achei lindo, eu achei desafiador. Mas eu gosto de desafios. Então eu comecei a entender que o Senhor estava querendo de mim, né? E partiu daí assim, o que eu vou te passar. Então, qual era a minha missão? A minha missão era falar da palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora e que não conhecem bem ao Senhor Jesus. Ou tem pessoas que, como a própria palavra diz, só ouviram falar. Porque eu quero apresentar o Senhor não pelo que Ele já fez na minha vida, mas pelo que Ele é. Porque eu sei que o Senhor ele é aquele que restaura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, porque foi assim que Ele fez comigo. Se você pegar alguns vídeos meus aí atrás, você pode conferir isso, sabe? Quem eu era, resumidamente, quem eu era e quem Jesus vem me tornando. Eu não perdi a minha personalidade. O meu caráter, ele foi sendo forjado e foi sendo moldado, de forma que aquilo que eu sou, o Senhor Jesus, ele usa para a obra. Porque a minha personalidade, esse meu jeito de ser, para quem me conheceu, eu continuo a mesma, porém, de uma versão melhor, né? Então, assim, é uma luta constante, é uma luta diária, a conversão é uma luta diária. E nós passamos por processo, e esse processo, ele é lento. Você tem que ter paciência, você tem que ter sabedoria, você tem que ter discernimento, e isso tudo, o Espírito Santo, ele vai te ajudando, e você precisa estar pedindo isso a Deus, você precisa estar em sintonia para poder se permitir viver essa transformação. E nesse salmo, o Senhor Jesus falou muito comigo. Esse salmo, Davi, ele passa por momentos aonde ele estava completamente perturbado. Ele ouvia a voz, o barulho do inimigo.
Quantas vezes o inimigo ele passa por, né? Ele está ali ao nosso derredor para tragar almas. Então ele fica ali sussurrando no nosso ouvido. Ele fica ali sussurrando, dizendo que nós não somos capazes, colocando medos, colocando pavores, colocando situações que nos paralisam, porque essa é a intenção do inimigo. Né? E na palavra de Deus mesmo diz que ele veio aqui para matar, para roubar, para destruir os nossos sonhos, para matar, né? Se a gente se permitir, a gente vai morrendo por dentro, mas a palavra de Deus também diz para a gente resistir ao diabo, pois só assim ele vai fugir de nós. E eu tenho uma estratégia assim que o Senhor me deu, que assim, o diabo ele é limitado. Ele só pode ir até onde o Senhor permite. Então, por isso que tudo que acontece com a gente, eu quero olhar com os olhos de que é com permissão de Deus. Porque são nos momentos de dificuldades, são nos momentos da prova que aonde nós nos sentimos frágeis, muitas vezes desamparados, que é onde o Senhor mais fala aos nossos corações, porque eu não sou diferente de você. Eu estava um tempo atrás me sentindo muito acuada, e eu vou dividir isso com você. Eu tenho passado por dificuldades que talvez, se você já teve oportunidade, em algum testemunho eu já disse aí, não tem sido fáceis. Né? Eu fui demitida, isso agora, tem pouco tempo, eu fui demitida, tem um pouco mais de um mês. Na semana que eu fui demitida, dois dias depois eu tive que viajar. Fui para São Paulo, né? Para o batismo do meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus alcançou o meu filho e ele foi batizado e eu tive que ir para outro estado. E o Senhor, 2 dias antes, me tirou daquele campo da onde ele tinha me colocado, que era no meu trabalho, e me deu uma descansada, porque eu estava muito acelerada, eu não tinha tempo nem para o Senhor. Só que assim, um dia que eu fui viajar, minha mãe foi internada, minha mãe já estava há 2 anos também passando por um processo de enfermidade, onde o quadro era degenerativo, né, uma doença que era degenerativa, e logo depois a minha mãe também veio a falecer. E isso tem alguns dias, não tem um mês que minha mãe faleceu. Então assim, eu tenho vivido o processo de desemprego, eu tenho vivido o processo de luto. Atualmente eu moro num lugar que também não é diferente, certamente eu acredito, né? Da grande maioria dos lugares aqui do Brasil, mas eu moro hoje num lugar que está muito difícil de conviver, de viver. A gente sobrevive diante de tanta violência, e se a gente se permitir, isso nos assombra, assim como Davi estava sendo assombrado pelo medo da morte. Porque eu me deparei que o que aquele homem, segundo o coração de Deus, Davi, estava vivendo e que ele relatou no Salmo 55, eu estava passando por tudo aquilo. Então assim, eu tenho passado por um processo, que é o processo da perca, perder o emprego, perder a minha mãe, medo da onde a gente convive, né? A gente precisa estar indo e saindo e voltando para dentro das nossas casas. E se a gente não vigiar, nós vamos viver assombrados. Davi, ele diz que o coração dele estava acelerado. Eu também fiquei com o meu coração acelerado.
E quando a gente está ali com o coração acelerado, apavorado com medo da morte, né, a gente vai sendo dominado por esse sentimento, esse sentimento do medo. E o que a gente pensa em fazer é tão obviamente fugir. Gente, eu passei por esse processo. Aliás, eu estou passando por esse processo. Dias desses eu pensei, eu vou sair por aí, vou fugir, sabe? Como se fosse uma solução, como se fosse resolver os meus problemas. O que adiantaria eu fugir? O que adianta você fugir se os seus problemas eles estarão com você? Porque ele está na sua mente, ele está na sua vida, ele está no decorrer da tua vida. Não tem por onde você fugir. Ou você encara, ou você encara. Porque não tem por onde fugir. Então, eu me dei conta de que Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, passou pelos mesmos processos, pela mesma situação, né? Por vezes ele passava dias, que aí na palavra de Deus mesmo diz, que ele passava dias que ele chorava de manhã, de tarde, de noite. E comigo não é diferente. Comigo também não é diferente, com você também não é diferente. É difícil, é um processo difícil que a gente passa, mas que é preciso passar, porque eu entendo que são nesses momentos que o Senhor ele é engrandecido, porque, gente, eu me sinto tão fraca, me sinto tão frágil, mas não me sinto desamparada, porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto o Senhor falando, eu sinto, mas é preciso que, assim como Davi, eu, você, nós continuemos a andar, a caminhar, sabendo que você não está sozinho, sabendo que eu não estou sozinho, que isso é um processo, E esse processo certamente vai fazer com que com que você, nós cresçamos um pouco mais. A gente precisa crescer. Então, assim, eu precisava falar isso com você. Tá doendo? Tá. Você sabe aonde é a sua dor, porque eu sei onde é a minha dor. Eu sei onde dói mais um pouquinho. Tem dias que tá um pouquinho mais, tem dias que tá um pouquinho menos. Mas Davi deixou uma confiança. E no versículo 22, diz, só um momentinho que eu vou achar aqui. No versículo 22, desse mesmo capítulo dos Salmos 55, diz que nós devemos, assim como Davi, né? Nós devemos entregar as nossas preocupações ao Senhor. E Ele nos susterá. Ele jamais permitirá que um justo venha cair. Então, ainda que você pense que você está sozinho, ainda que você pense que não vai passar, vai passar. Vai passar porque já foi pago um alto preço. Na cruz já foi pago esse preço. Em 2 Reis 6 diz que aquele que está em nós é muito mais numeroso. E em Marcos 4 diz também. Por que a gente está com medo? Tenha fé. Tenha fé.
Em Ezequiel 2,6 diz: não tenha medo dessa gente e nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que me cerquem os espinheiros e você venha viver no meio dos escorpiões. Em Isaías 41:10 diz: não temas, pois eu estou com você e te fortalecerei, te ajudarei, segurarei com a minha mão vitoriosa. Amém? Em Josué 1:9 também o Senhor diz: seja forte e corajoso. Então vai em frente, meu irmão. Vai em frente, meu irmão. Isso vai passar, em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. E eu espero que você um dia consiga dar um testemunho dizendo que você passou por esses momentos difíceis, mas que até aí o Senhor foi aquele que te sustentou. Porque é Ele que te sustenta toda manhã. É Ele que te dá o fôlego de vida. E procura, em meio a toda tribulação, em meio a todo o vendaval, em meio a toda tempestade, procura sempre ver um ponto positivo. Porque tem, certamente tem. Porque nada, absolutamente nada foge do controle do meu Deus, do seu Deus. Eu vou deixar para você agora uma palavra que fica em Filipenses, e diz assim, Filipenses 4, de 6 a 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Essa é a mensagem. Espero do fundo do meu coração que tenha te ajudado. Eu sei que não é fácil, tá bom? Mas vai passar. Acredita, vai passar. E olha uma coisa. Se você está passando por tudo isso, glorifica o nome do Senhor. Pior seria se você estivesse vivendo numa boa. Vou dizer conforme eu já ouvi meu pastor dizer, e algumas pessoas de Deus dizer. Se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por tribulação, em tudo dê graças, em tudo glorifica o nome do Senhor. E você deve estar balando o inferno. É por isso que você está sendo provado. Passa pela prova dando glória a Deus. Você está sendo provado para ser aprovado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E certamente eu ouvirei você dando testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado e exaltado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até breve.